Às vezes você sente que você conheceu sua mãe pela primeira vez através das entrevistas dela que você assiste? Sempre. Sempre. É mais louco do que qualquer um possa imaginar. Não tenho nenhuma lembrança dela. Quer dizer, quando eu falo nenhuma lembrança dela, a lembrança que eu falo é essa lembrança que você, quando fala lembrança, você já vem uma imagem na sua cabeça. Muitas das coisas que formam na minha cabeça sobre ela, eu não sei se foi experiência minha ou alguém me contou. Então, eu não me aproprio daquilo, né? Que pode ser que eu cometa algum equívoco nesse sentido. Então, durante muito tempo, as entrevistas foram um bom local de acolhimento mesmo, de entender as nuances, né? Os detalhes. Mas, assim, óbvio, as pessoas com quem eu já me relacionei, que conheceram ela pessoalmente, meu pai mesmo, tudo isso é muito importante, né? Para juntar. Quando o Júlio Maria escreveu a biografia dela, que ele me mandou a primeira edição, né? Ainda num caderno, antes mesmo de ser o livro, que ele queria que eu lesse, eu falei, não, vou ler e vou te dar um feedback. Ele falou, pô, vou ficar muito feliz se você me der um feedback. E eu fui lendo aquilo e a sensação, e foi o que eu disse para ele, falei, a sensação que eu tive é aquela de quando você resolve fazer aquela faxina grande em casa, que aí você tira todos os móveis da sala, tudo, tira tudo, enrola tapete, dobra as cortinas para cima, tudo para dar aquela geralzona. Aí você começa a achar uns trem que você tinha perdido fazia um tempão que você estava aqui, falei que não tinha jogado fora, aquela peça de quebra-cabeça, daquele quebra-cabeça que você jogou fora porque você não encontrava a quina. É isso. O livro fez isso comigo. Juntou um monte de coisa. De ponta solta, né? Um monte, mas um monte. Eu falei para ele, cara, só tenho que te agradecer. Porque você botou sentido num monte de coisa que eu achava que era e agora vendo, eu tô mais seguro, né? Porque, óbvio, o João, que viveu muito mais tempo com ela e ele tem lembranças muito mais vívidas, ele me traz um feedback. Meu pai me trouxe outro. Algumas pessoas que trabalharam com ela me trazem outro. Mas quando você vê um livro onde um cara falou com todo mundo e ele organiza essas ideias de uma forma, com um discurso, para mim, que não tive essa sorte, cara, é um material incrível. Precioso eu demais, entendi, né? muito mais coisa, entendeu? Então, assim, por um lado, é muito triste você precisar desses subterfúgios para você conhecer sua mãe. Isso é óbvio, né? Pesado e triste, não tem o que falar. Mas é o que temos para o jantar hoje. Tem gente que eu não não tem. vou abrir mão. Exato. E eu não vou abrir mão disso. Eu quero... Diante de tudo que é ruim ter só isso, poderia ser pior não ter nem isso. Exatamente. Né? Que muita gente não tem nem isso. E então, outra coisa que mudou, assim, foi mudando minha vida ao longo do tempo, foi o próprio distanciamento do fato em si, né? Obviamente, quando eu perdi minha mãe e eu tinha 12 anos, quando eu perdi minha mãe aos 6, aos 12 anos, o assunto era complexo. Aos 20, ele era complexo, mas ele tinha outro peso na minha vida. Aos 46, eu tenho uma compreensão de tudo e uma maturidade para conviver com tudo aquilo e colocar as coisas nos seus devidos lugares e dar o devido peso para cada coisa, que só melhora a minha relação com o fato em si. Quer dizer, eu aprendo muito mais a cada momento que fica mais distante, porque eu começo a ter uma frieza para olhar determinadas coisas. Então, por exemplo, eu não me recordo quando ela morreu, eu não me recordo de chorar profundamente. No dia seguinte eu fui para a escola, normalmente, como qualquer outro dia. Meu pai perguntou, vocês querem ficar em casa? Não, eu quero ir para a escola, ver meus amigos. E você consegue imaginar o que estava a escola no dia seguinte, né? Eu falo que eu brinco que eu dou coletiva desde os 6 anos de idade, né? Nossa. Porque você entra na escola, junta todo mundo, Claro. e aí pergunta que se você não devia estar fazendo para uma criança de 6 anos, você tem que responder.
e professor que tem um tato zero, né, na sua vida. E a vida foi indo. E você vai se autorregulando, né? Porque tem coisa que o teu pai consegue dar conta e tem coisa que Claro. você que lute. Você aprende a dar conta. É na porrada. Não tem jeito. E eu fui dando o meu jeito. O João foi dando o jeito dele. E aí, justamente, a idade equaliza as coisas em tempos diferentes. A Maria Rita do jeito dela, eu do meu jeito, o João do jeito... E aí, eu lembro, com 12 anos, meu pai fez um disco com uma cantora peruana e ela pediu para gravar uma música da minha mãe. E meu pai fez um arranjo, mas ele disse a ela, falou, olha, o meu arranjo para essa música já existe, eu não vou fazer outra. Então, se você quiser gravar essa música, é desse jeito, eu não vou fazer outra. Ela falou, tá bom. Ele falou, sua conta e risco, porque o arranjo vai ser o mesmo. Ela falou, ok. E ele fez exatamente o mesmo arranjo. E eu lembro no dia da audição, que ele foi mostrar o disco, e aí chegou essa música. Cara, abriu um buraco embaixo de mim, abriu um buraco. Eu não conseguia respirar, não conseguia entender mais nada. Foi quando eu tive a noção da perda pela primeira vez, 6 anos depois. Eu precisei de quase isso de terapia para entender por que isso aconteceu, mas... então, eu fui... E aí, cada vez que eu me deparo com uma pessoa... Porque, assim, as pessoas não entendem isso, né? Você está aqui indo fazer compra. Eu estou de pessoa física. A partir do momento que me reconhece, eu viro pessoa jurídica, na hora, né? Aí você... E, assim, de cada 10 pessoas que me abordam, 9 falam dela. Ou me abordam por causa dela. Então, eu convivo com a perda dela quase que todo dia. Se você não aprender a lidar com isso, você fica louco. Sim. Porque, no final das contas, eu faço a mesma coisa que ela faz. Então, eu não tenho crise de identidade com o meu trabalho, né? Não tenho. Vivo muito bem com o meu trabalho e está tudo certo. E respeito o que ela deixou. E Mas também é a consciência de que as pessoas que fazem isso não estão vindo na maldade, né? nunca. Elas estão vindo por um É um carinho carinho absurdo. enlouquecedor. Então, assim, não só por ela, mas de pensar assim, tem alguma coisa aqui que, né, que existe ainda. Cris, você consegue imaginar quantas pessoas já quase desmaiaram na minha frente de saber que estavam encostando em algo dela? De ter tremedeira, da pessoa não conseguir falar. Mas assim, eu lidei com isso assim, já perdi a conta. É uma loucura, entendeu? Então, assim, como é que você cria uma barreira para se proteger? Não tem que se proteger, é o que é. Sim. E, de repente, receber esse carinho... Total. Que, né, que, de alguma forma, te conecta a ela de uma maneira doce, que é... E aquela pessoa esse amor precisa todo, extravasar né? esse carinho. E a única forma que ela vai conseguir extravasar esse incrível carinho é isso. se eu receber ele. Porque Senão, Sim. aquele se eu fã bloquear, Sim. vai fazer mal para ela. aquele fã também ficou órfão Total. de onde depositar o carinho. Então, quando vê um ser que veio dela e que também tem um trabalho que dá continuidade ao legado dela, se sente muito... É uma maluquice, mas assim, foi o que eu falei. Assim, se esse é o roteiro da minha vida, bora lá, entendeu? Vou abraçar, né? Vamos